E não há por que fazer uma intervenção quando não há mais nenhuma chance de cura e ela serviria simplesmente para prolongar o sofrimento. É verdade. Transfusão de sangue também é uma situação de recusa do paciente que também está sempre em voga essa situação, né? Por que as pessoas recusam e, naturalmente, até parece que judeu, teve também um problema com o judeu que não gosta de tirar sangue. Tem uma situação nós assim. temos... E é possível isso? Você recusar e o médico aceitar que você não receba sangue de outra pessoa? Nós temos algumas questões relacionadas à recusa de tratamento por motivo religioso. Na verdade, o paciente ele pode aceitar ou rejeitar o tratamento que ele bem entender, desde que o único que vai ser afetado por aquelas consequências sejam ele próprio, então eu quero dizer, o paciente adulto, capaz, ele pode aceitar ou recusar aquilo que ele bem entender, por motivo religioso ou não. Tem pessoas, por exemplo... Não tem a parte dos judeus... Tem pessoas que não aceitam transfusão de sangue por motivo médico, por medo de doença, por medo de contaminação. Né? Mas existe, por exemplo, algumas religiões. O caso mais conhecido é o das testemunhas de Jeová, por exemplo, né? Que não aceitam submeter uma transfusão de sangue por questões eminentemente religiosas. Felizmente, Lu, a medicina evoluiu bastante, não só no sentido de se respeitar o direito do paciente, mas como até para isso, de se buscar alternativas de tratamento. Né? Então, hoje existe uma série de procedimentos que eliminam, por assim dizer, a necessidade da utilização do sangue, na grande maioria dos casos. E são tratamentos que têm sido utilizados com bastante eficácia comprovada internacionalmente, procedimentos relativamente simples e o que tem permitido com que os médicos atendam o desejo desses pacientes sem agravar a situação de saúde ou de alguma forma aumentar o risco, né, de vida daquele paciente. No caso dos judeus que você falou, poderiam ter algumas objeções também de ordem, né, religiosa, por exemplo, até em relação às festividades judaicas, em relação por exemplo, a guarda do sábado, né, procedimentos ou outros procedimentos dentro do mundo islâmico, a utilização de substâncias provenientes de suínos, que tem sido comum, e eles consideram o suíno um animal impuro. Né? A questão, por exemplo, da mulher... Imagina, por exemplo, a mulher católica, que o médico prescreve a ela um aborto, chamado aborto terapêutico, porque a vida dela corre risco. Ela diz, eu não quero, e por motivo da sua fé, ela prefere correr o risco de morrer, e ainda que tenha que morrer ela e o filho, se for para correr esse risco, do que de submeter a um aborto. Então, são algumas das questões que envolvem crenças religiosas que, evidentemente, independente de nós concordarmos ou não, acreditarmos ou não, nós temos que respeitar o direito de cada pessoa. Mas o médico poderia ser processado se ele se recusar a fazer uma transfusão de sangue, de repente até numa criança? O médico não deve ser responsabilizado por isso. Né? É claro que, em primeiro lugar, o médico deve se pautar por uma conduta ética e técnica. É muito comum um determinado profissional entender que, por exemplo, a transfusão de sangue é necessária e que é o único tratamento que poderia ser ministrado àquele paciente. E nessa situação, a família, por exemplo, consegue um outro profissional que se dispõe e que consegue tratar daquele paciente sem o uso de sangue. De outra forma. O que o médico jamais deve fazer é abandonar o paciente. O médico não pode, por exemplo, deixar de prestar seus cuidados, que isso sim poderia caracterizar omissão de socorro. Mas se ele respeita um desejo imposto pelo próprio paciente, ou uma solicitação dos pais, dos familiares, que não estão de forma alguma negligenciando a vida do filho, mas estão apenas solicitando a utilização de um meio alternativo, um meio que cientificamente é comprovado que atingiria a mesma finalidade, o médico deve respeitar, evidentemente, e não, nesse sentido ele não teria que ser responsabilizado. Não, né?